bom com vocês? Eu tô bem, menina, eu tô maravilhosa. E você? Ai, que ótima energia positiva por aqui. Porque o vídeo de hoje nós vamos falar, gente... Na verdade, eu vou mostrar vários compilados de vídeo do nosso mestre, professor Hélio. Esse homem inteligentíssimo que fala sobre ressonância magnética, fala sobre cocriar, fala sobre arquétipos. E esse assunto a gente vai trazer bastante vídeos aqui, porque ele vai nos ensinar. E eu vim pegar também vários insights que ele fala, tá bom? Então eu já peço pra você dar o like nesse vídeo, que esse vídeo vai ser incrível. Já se inscreva no canal pra você fazer parte dessa família, tá bom? E vamos começar. Primeiro vídeo ele vai falar do arquétipo que eu ativo, que é o arquétipo da Cleópatra. Vamos assistir? Não dá pra dizer menos. Ela era a mulher perfeita. Todos os atributos que vocês podem querer numa pessoa, ela tinha. Rainha do Egito, estrategista militar do mais alto nível, uma capacidade de avaliação de uma situação complexa com N variáveis, militares e políticas, de entender a mente humana para poder prever a ação do inimigo, falando 8 línguas, um perfeito conhecimento do ser humano para escolher ministros absolutamente honestos. Praticamente impossível você juntar todas essas habilidades numa única pessoa. Ai, gente, o que falar, né? O arquétipo da Cleópatra é maravilhoso, ela foi uma rainha maravilhosa. E até mesmo os lados, vamos dizer assim, negativos, os pontos fracos que ela tinha, que não era uma aparência como as mulheres da Europa, da Roma. Então ela tinha diversas, ela tinha um nariz um pouco mais largo, né, maior. Então ela tinha ali umas coisas que nós mulheres, assim, seres humanos, a gente tem ali uns pontos positivos, uns pontos que a gente não gosta. Aquilo dali, gente, era anulado pela inteligência dela, pela sabedoria, pela influência que ela tinha. Ela era uma mulher muito popular. E naquela época, gente, no início, né, da trajetória da Cleópatra, ela foi uma mulher ali, gente, ela era estrangeira, né? Então, se hoje há muito preconceito, principalmente na Europa, pra quem é estrangeiro, imagina naquela época, né? Se vocês lerem os livros que falam sobre a Cleópatra, ela ficou lá num palácio bem longe lá do centro da Roma. Ela ficou lá perto dos estrangeiros, dos pobres. E o que ela fez? Ela aproveitou essa oportunidade para se tornar uma rainha muito popular. E fazer o que, gente? Conexões, fazer network e se tornar, né, que isso acrescentou pra ela se tornar essa rainha que a gente lembra até os dias de hoje, sim. Estrategista inteligente, uma mulher muito sábia, né? E eu fico muito orgulhosa de ouvir o mestre, né, o nosso professor Hélio, né, falando que ela é um arquétipo de uma mulher perfeita, de uma mulher ideal. É o arquétipo mais poderoso que existe. É dopamina pura, o tempo inteiro. E dopamina é uma coisa que as pessoas dificilmente têm na quantidade ideal, dificilmente, senão o mundo não seria o que é, porque dopamina é ação, é coragem, é força, é fazer, elevadíssima autoestima. Onde vocês encontram isso? Meia dúzia de pessoas, o topo da pirâmide. Então, pouquíssimas pessoas têm a dopamina no nível ótimo. Mas o resultado da dopamina é tremendo. O poder que tem esta substância em nós. Então, quando eu explico sobre a águia e faço muitas advertências de como usar isso e de como não usar para evitar maiores, né, danos, às vezes não adianta, porque subestima-se o que foi falado, o tamanho do poder que tem este arquétipo. Então a pessoa chega, compra uma foto, um pôster de 60 centímetros de águia, ou uma estatueta, põe lá na parede, assim do lado, a televisão fica aqui, lá na sala, e o marido fica assistindo lá 3 horas e meia por noite e 6 horas num fim de semana, no mínimo. Uma semana depois ele vai embora. Já tive 2 casos que me relataram. Esse
arquétipo que ele fala da águia, né, gente? Que tem extrema dopamina, é um arquétipo ali pra ele o ideal perfeito, né? O mais perfeito. Se você lembrar, os Estados Unidos tem como arquétipo a águia, e por isso que os Estados Unidos, né, sempre tá crescendo. Tem sua adversidade, como qualquer país, ainda mais capitalista, mas sempre está em crescimento, né? Sempre focando no crescimento. E os danos, né? Que danos são esses que ele tá falando? De pessoa que ativa a águia, que coloca ali a foto da águia, se separa. Como assim? Tanto esse arquétipo, né, gente, quanto também da Cleópatra, são arquétipos de extremo poder, né, que são ali a cadeia do governante. E pra você ativar esses arquétipos, como a águia é um animal muito frio, na maioria das vezes frio, né, um animal muito motivado, muito focado, mas tem essa dificuldade na sensibilidade. Como assim? Tanto ela quanto a coruja e também, como eu tô dizendo pra vocês, a Cleópatra. Que se você não tiver sua vida estruturada, bacana, vida sentimental principalmente, essa frieza ela vai se consumir na sua personalidade e assim você vai acabar afastando. Como, por exemplo, ele dá exemplos, né? Outras palestras ele fala de pessoas que, às vezes a pessoa ela tem uma profissão que não é de liderança, é uma profissão ali, sei lá, ela passou no concurso público e ela vai ensinar. Aí na sala dela, ela coloca ali a águia. Então, tipo assim, você tá dissipando as energias. Você tem uma profissão que você não é de extrema liderança, você ensina, é um arquétipo do sábio. Você tá sendo sábio ali. Você não tá sendo governante. E você tá usando um arquétipo totalmente contrário. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas se sentem indispostas no trabalho. Às vezes, ela lutou pra caramba pra ter aquele trabalho e agora ela não tá mais feliz, porque você está usando forças diferentes. Aquilo não está atraindo como imã, aquilo está se dissipando. Um navio ultra decorado, forrado, todo o piso do navio com pétalas de rosas. Pétalas de 100.000 rosas. Isso é pensar grande, hein? Isso é fazer perfeito. 100.000 rosas foram usadas para forrar o navio de pétalas para que Marco Antônio pisasse nas rosas. E à medida que ele pisava, o perfume emanava das rosas. E é claro, você já sabe, seria neuroassociado com a pessoa dela. Então é lógico que o impacto foi fabuloso. Então vocês vejam, só nesses dois aspectos, a capacidade que ela tinha de interagir com o sexo oposto. Mais perfeito que isso, não existe. Aqui ele fala da sedução da Cleópatra, né? Que é muito diferente dessas seduções que a gente vê aí pela internet, que é essa coisa de você ser bonita, gente. Tipo assim, não é tão difícil, sabe? Você melhorar a sua aparência e chamar a atenção das pessoas por aí. Mas não, a sedução da Cleópatra é muito mais impactante. Trabalha o magnetismo, gente. Toda vez que ela queria seduzir, por exemplo, Marco Antônio ou Júlio César mesmo, ela fazia algo que estava fora do pensamento de alguém. Quem, em alguma época, ainda mais mais de 2000 anos atrás, antes da época de Jesus, a pessoa usa milhares de rosas dentro de um navio pra seduzir aquele homem, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, só que toda vez que você tá querendo impactar uma pessoa, mediante o arquétipo da Cleópatra, você vai fazer algo que ninguém nunca fez. Então você precisa ter o quê? Criatividade. Você precisa ter uma inteligência. Você precisa pensar fora da caixinha. Então é essa sedução que o professor Hélio fala sobre a Cleópatra, como ela era magnética. Tipo assim, ela era inesquecível. Não tinha como essa mulher passar despercebida. Os arquétipos não são servos. Os arquétipos não são empregados. Os arquétipos não podem ser contratados. O arquétipo é uma emanação do todo para executar X coisa, tal coisa no universo. Muito acima dos seres que estão começando. E os arquétipos têm a capacidade do colapso da função de onda num nível altíssimo. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema do colapso da função de onda. O arquétipo faz assim
e criou. Gente, se for pra pedir pra vocês levarem apenas uma coisa desse vídeo, é isso. Os arquétipos não são servos. Os arquétipos não são contratados. E aí, a gente trabalha muito o nosso ego nisso. Porque muitas vezes vocês comentam aqui embaixo nos meus vídeos, Abel, eu tô ativando arquétipo tal e eu não tô tendo resultado. Só que o que acontece? Você tá querendo que o arquétipo te sirva. E não só arquétipos. De lei da atração, muitas vezes isso, você faz uma técnica e você fala, não tá funcionando. Ai, não tá funcionando. Como se aquilo só serve para te agradar e te trazer resultados. E não é assim, gente. Eu sei que o ego é muito importante, mas o ego inflável, ele acaba com a gente. Ele traz ansiedade. E por isso que muitas pessoas, quando ativam o arquétipo, falam, ou arquétipo, outra técnica, eu fico muito ansiosa, porque você quer estar no controle de tudo. Você quer que as coisas te sirvam, e não é bem assim. E como é que a gente acaba com isso? E como a gente entra ali na ressonância certa? Quando a gente serve os arquétipos. Por isso que eu falo pra vocês, gente, tem que ativar todos os dias. Por quê? Porque a gente que precisa dos arquétipos. Não é os arquétipos que precisam da gente, tá entendendo? E ativar é todo dia estando ali, gente, em contato com aquilo. Visualizando, ativando, trabalhando ali os símbolos, se conectando, agindo como se fosse a Cleópatra, sendo uma pessoa inteligente, procurando ser uma pessoa inteligente, magnética, sedutora, assim como ela é, e outros arquétipos, né? É um exemplo, né? Mas você fazer isso com outros arquétipos também, a mesma coisa na lei da atração, a mesma coisa em relação ao universo. Eu tô fazendo a técnica e o universo ainda não me deu nada, a lei da atração não tá funcionando. Então o problema é o universo? O problema é Deus, que tem esse poder de fazer tudo, né? Que fez a gente, que fez o mundo, que fez os planetas. Então o problema é ele, né? Não é a gente, né? Que incrível, né? O ego super inflado aí. E aí, isso só acontece quando a gente quer co-criar, gente, com as nossas bênçãos, sabe? Na vida real, a gente sempre confia. Você pega um avião, você confia no piloto. Você tem certeza que você vai chegar no local, né? Você tá saindo de um ponto, tá indo pra outro. Você tem certeza, você fala, mãe, tô aqui no avião, daqui a 1 hora eu já tô aí, né? No estado, no lugar. No Uber é a mesma coisa. Você manda mensagem, tô no Uber, daqui a pouco eu tô chegando. Você tem o quê? A certeza absoluta que você vai chegar naquele local. Você não entra no Uber pedindo a carteira de motorista do cara pra ver se ele sabe dirigir. Você confia, se ele é Uber, você confia que ele sabe dirigir e você confia que ele vai te levar em segurança pro local que você, né, quer chegar. E por que a gente não faz isso, gente? Com as nossas bênçãos, que é os pedidos, né? Porque quem pede não tem, então eu chamo de bênção. Com as nossas bênçãos, com as nossas cocriações. Por que tem que ser tão difícil com as coisas que a gente quer materializar? Vocês estão entendendo? E, gente, pra concluir, se prepara para o mês de agosto, porque teremos a nossa imersão com o arquétipo da Cleópatra. Os vídeos vão estar aqui, mas vão estar privados, só pra galera que vai participar. E eu me inspirei muito nas palestras do professor Hélio, que é sempre um valor muito fictício, né? Palestras de 45, de 50 reais. Então, assim, vai ser mais ou menos esse valor. Por quê? Porque o dinheiro é essa frequência de troca. E tudo que a gente coloca o dinheiro, mesmo que seja um valor pequeno, a gente dá mais valor. E eu quero que você dê valor nessa imersão, tá bom? Então é isso. Se tem alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!